Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje é o nosso round 8 do workshop de Business Agility. Comunidades aqui do Universo Ágil, Agile Samurais, unidas nesse formato aberto para a gente poder debater, aprender, desaprender, trocar, provocar e entender um pouco de como é praticar o Business Agility nessa terceira onda da agilidade. Então, como de praxe aqui no nosso canal, vou fazer minha audiodescrição. Meu nome é Eliana Lopes, eu sou mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Estou com meu óculos de armação preta, um batomzinho claro, uma blusa amarela. Ai, o sol está indo embora, então hoje estou de dourado. A gente entrando no outono, né? Aqui no meu fundo é um quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonequinhos de personagens que eu gosto tanto do Friends e do Star Wars. E hoje o Fábio Santos, cockpit rápido. Eu li isso aqui, eu falei, eu vou pronunciar errado, é assim mesmo? E os 3 S's, então uma abordagem assertiva da agilidade. Meninos, boa noite, um prazer estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para o Diego e depois para o Fábio. Boa noite, Fábio, Li, pessoal que está assistindo a gente. Uma alegria estar de novo com vocês. Round 8, hein? Caramba, passou rápido. Fazer minha audiodescrição aqui, homem branco, cabelo castanho, coque samurai, camiseta preta, ao fundo cidade de Guarulhos. E hoje nós estamos com o Fábio, como a Liliane falou. E o que acontece? Fábio é membro do nosso grupo Agile Samurais. E ele se prontificou a apresentar o case dele, né? E todos os membros do grupo têm passagem aberta, livre aqui no nosso podcast para trazer o seu case. Então, Fábio, faça essa apresentação. Quem é o Fábio? Né? E vamos embora conhecer e aprender com você. Bom, boa noite para todos, né? Como disse aí, eu sou o Fábio. Eu não posso dizer do cabelo, porque já quase não tenho. Estou aqui, sou pai aqui do Leandro Leonardo, mas não cantor, deveria ser. Tenho aqui mais de 15 anos na metodologia ágil. Fiz aí todo um percurso, né, desde desenvolvedor, gerente de projetos, SM, desenvolvedor, já fui de tudo. Mais 15 anos efetivos aí dentro da metodologia e um apaixonado, né? Desde o momento em que eu vi lá o comecinho do Scrum, o do Kanban, a gente se apaixonou e a gente sempre quer levar essa mensagem positiva para todos, de agilizar todo o conteúdo de trabalho, trazer os resultados e assim por diante. Então, vamos começar aqui, podemos mostrar aqui. O que a gente vem trazendo aqui, pessoal, é que eu apresentei isso, né, no curso do Klimb, lá em Harvard, como um projeto um pouco de liderança, né, liderar e conseguir resultados significativos dentro da minha área, que é a metodologia ágil. E também estamos colocando em prática aqui no local de trabalho, tem dado muito resultado, então o que a gente vai trazer para vocês é um fato prático, é algo que realmente está acontecendo e está dando resultados. Então, vamos começar aqui para vocês conhecerem um pouco aqui. Trouxe aqui um pouquinho da nossa visão aqui, do que eu disse aqui, quem não me conhece, né?
A gente já se apresenta um pouquinho aqui, está um pouquinho mais bonito aí, mas a ideia é essa, né? Então a gente recebeu aí todo esse contexto de metodologia ágil, de governança, ITIL, GOBIT, e assim vai. A gente diz que toda certificação é só para validar aquilo que a gente já sabe, né? Então, não se preocupe muito com isso, pegue o conceito da ferramenta, e a ferramenta é muito prática porque ela traz um retorno positivo. E vai trazer uma visão para quem geralmente é coach, quem é Agile Master, inclusive o Scrum Master, para ter uma visão diferenciada na hora de trabalhar. Então, vamos lá para a gente ver. O que a gente vai considerar, então? O que são os 3 Es, né? Não eram os 3 Es, mas os 3 Es. Eficiência, eficácia e efetividade. Como que a gente faz essa transição do modelo que a gente trabalha, utiliza no dia a dia? Óbvio, pessoal, para a gente começar o nosso trabalho, nós precisamos de alguns pontos específicos, algumas premissas. Então, para a gente rodar um cockpit rápido, o que é? Maturidade ágil. Você tem que ter uma matriz de maturidade, aquela maturidade que você faz o assessment, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, que você captura algumas informações e também tem um histórico de avanço, de evolução na maturidade. Outra coisa que a gente precisa para que dê certo é o modelo operacional. Antigamente se falava playbook, né? Então, com esse modelo operacional como que a gente vai jogar o jogo? O que nós vamos fazer desde o primeiro papel de estratégia, o segundo papel de tático, o terceiro papel de operacional, né? As pessoas operacionais. O que nós vamos fazer, né? Então, todo esse modelo de trabalho, modelo operacional, tem que estar desenhado. Se não tiver, aconselho que faça para que os outros conceitos se baseiem nele para tomada de decisão. Outro ponto importante é como é feita a comunicação. É escrita, no método ágil geralmente é frente a frente, a gente não tem hoje, mas tem o virtual. E como que é a nossa preocupação de entrega de valor? Então, qual é o foco da sua empresa, ou da minha empresa, ou qualquer empresa que vai usar isso para entrega de valor? Então, a gente dividiu em 4 pilares. Uma das grandes preocupações é que antigamente se falava que o ágil não se preocupava com o financeiro. Não, vou aqui, quebro aqui, vou fazendo. E hoje nós já temos uma visão diferenciada. Toda e qualquer ação a gente dispõe de um dinheiro, de um orçamento, de um valor. Em cima desse valor a gente faz um planejamento. Quer seja por business plan, né, o business canvas, ou através do OKR. E aí nós temos os 4 outros pilares: estratégico, tático e operacional. Se a gente vê isso daqui no nosso playbook, nós temos uma outra coisa também que a gente tem que considerar. Dentro de cada passo, como é que eu vou trabalhar, né? Então, por exemplo, no financeiro, quais os insumos que nós temos de informações, que insumos eu vou ter quando retornar esse desenvolvimento, ou essa prática, ou esse trabalho, qual é o retorno positivo em cima disso? Qual é o payback? Né? Então, quando a gente fala depois do step 2, o estratégico. Então, nós vamos falar de liderança linha ágil, entrega ágil de produtos, gestão de portfólio. No 3, que é o tático, nós vamos falar de release train. Diga-se de passagem, aqui a gente está considerando o safe, mas que se você estiver usando o Nexus, se você estiver usando o LESS, se você estiver usando qualquer outra forma de organização em escala, não tem problema, porque você vai precisar fazer o ASOS ou qualquer outra interação de informação colaborativa, né? Então, veja, os riscos e dependências, inspeção e adaptação, né? E no 4, nós colocamos como execução ágil, qualidade, melhoria contínua e gestão de impedimentos e riscos. Nós entendemos que esses grandes pilares teria que ter uma visão mais ou menos aproximada disso em tópicos gerais. Baseado nesse estudo, nós entendemos que nós precisávamos alcançar algo crescente no mercado que estávamos entendendo que estava falhando. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi aquele coach que vivia no operacional, que vivia ali no dia a dia, ele não tinha uma visão de fora. Então, o que nós fizemos? Começamos a ter a equipe operacional, obviamente, no dia a dia, ali na vila ou na tribo, fazendo todo o trabalho, treinando, dando suporte às pessoas quanto à metodologia, mas a gente teria que ter uma pessoa de fora. Como se estivesse olhando fora da caixa e olhando para ver como que a gente poderia
efetivamente trazer resultados. Baseado nisso, e sabendo que a grande maioria das empresas estão com problema de eficiência, e quando a gente fala eficiência, apresenta bastante gaps no seu processo de trabalho, gerando desperdício. Então, quando nós falamos isso, nós entendemos que a primeira coisa que o Cockpit Rapid deveria fazer é focar na eficiência, fazer correto, utilizar corretamente os recursos. Qual é o custo-benefício que eu vou investir nisso? É um estudo antecipado para ver se aquilo pelo qual eu estou planejando construir ou desenvolver, melhoria, etc., qual é o retorno sobre aquele investimento que eu vou fazer. E, principalmente, utilizar o conceito de Kaizen e Lean para a gente pensar qual é o mínimo de perdas e desperdícios que eu vou ter nesse processo para que eu possa maximizar meu valor entregue. Então, esse é o primeiro conceito do primeiro E. O segundo E nada mais é do que a eficácia. Não adianta eu fazer as melhores práticas, não adianta eu fazer todo o conceito, fazer as cadências ou eventos, e no final eu não conseguir entregar minha meta, meu objetivo. Então, o que a nossa ferramenta tem como premissa fazer? Trazer o foco sobre a eficiência, trazer o foco sobre a eficácia e, principalmente, o terceiro E, que é a efetividade. Então, quando a gente fala de efetividade, é o valor percebido pelo cliente. É o retorno que a empresa colocou para o cliente, mas o retorno também para ela. Gerou valor para a empresa? Então, é esse o ciclo total dos 3 E's que a gente chama no Cockpit. Então, quando a gente fala em Cockpit rápido, é como se a gente estivesse tendo uma visão de fora, olhando para dentro do processo e verificando o que nós temos de gaps. Tendo essa visão aqui do Cockpit, nós entendemos que nós precisávamos de alguns conceitos que devem permear o nosso trabalho, que normalmente não é um serviço comum ali do coach, ou do Agile Master, ou do Scrum Master, ou de qualquer pessoa que trabalha com a metodologia ali dentro da Squad. Mas como que a gente vai permear? Como que a gente vai trabalhar quando eu estiver fazendo realmente Cockpit? Em que eu vou me basear esses conceitos? Foi quando a gente pensou no Rapid. Rapid é um acrônimo, logicamente, vou trazer para vocês aqui. O que quer dizer isso? Simples. É um acrônimo onde o R representa recomendação. Então, quando nós olhamos para dentro de fora, olhando para dentro das nossas esteiras, das nossas vidas, olhando para aquelas premissas que a gente disse lá no início, a gente começa a avaliar o seguinte, uma série de informações e a gente faz recomendação. Olha, para a gente alcançar certos objetivos, nós precisamos fazer isso, isso e aquilo. E se isso tem por base a recomendação, não adianta só fazer a recomendação, e isso que geralmente está dando problema na metodologia ágil hoje. Muitas vezes a gente faz as recomendações, precisa se fazer as mudanças, mas nós não criamos um processo onde eu faço os acordos com a liderança, e esses acordos temos isso para ser feito, esse é o benefício, a partir do 3º mês você alcança isso, qual é o entregável? E depois, pessoal, o que geralmente não vem acontecendo dentro do nosso range de trabalho, na nossa vida de coach ou de agilista, vamos colocar como agilista, é que a gente comumente não faz esse terceiro passo. Nós não fazemos os KPIs ou Action Plan daquilo que eu defini lá com o acordo que eu fiz. Quando eu faço esses indicadores, eu tenho que acompanhar ele periodicamente para ver se eu estou caminhando dentro daquelas mudanças necessárias. A gente pode até dizer aqui o conceito de Kaizen. Então, veja, se eu não tiver ali algo dentro dessa performance, com esses KPIs acontecendo, eu não vou conseguir identificar se aquilo pelo qual eu identifiquei lá no início que precisa ser mudado foi realmente mudado. Diante disso, nós criamos o terceiro passo. Então, eu recomendo, faça acordo, crio uns KPIs de performance daquelas mudanças que eu preciso, e depois eu crio um processo onde eu apresento essas mudanças, essas melhorias. Dentro do SAFe, nós utilizamos o PDCA. Né? Então, o PDCA, geralmente, é um momento em que a gente vai apresentar essas melhorias
concludente, se assim o fizer, ou em caminho de. Então, se a gente pensar que o input é o momento de eu verificar com a direção como que está o andamento daquelas mudanças propostas e os benefícios, e se eu atingir esses benefícios, a gente tem o último estágio, que na realidade é a disponibilidade de colocar aquele estudo, aquele caso, como um mistake proofing, que é um sistema à prova de erros. Ou outras squads não cometam os mesmos erros e sempre adquire o benefício de utilizar o formato correto para dentro das suas squads, dentro do seu formato de trabalho, dentro do seu modelo de trabalho. Então, dito isso, e entendido que o RAPID quer dizer um acrônimo, a gente vai então para o cockpit. Então, isso daqui é o que vai permear nossas ações. Bom, o cockpit, ele tem 8 estágios. Então, quais são os estágios, Fábio, que o cockpit faz? Em primeiro momento, obviamente aqui estamos falando de uma maneira bem lúdica, mas hoje tudo isso se faz automático, tá bom? Então, só adiantando. Então, a gente está colocando bem lúdico aqui. Então, nós temos que verificar o problema, qual é o problema, reunir dados, criar diagnóstico, gerar soluções, priorização em plano de transição, implementação em performance, validação e conclusão, e, por último, PDCA, junto com a disponibilidade do mistake proofing. Então, imaginando o seguinte, quando a gente saiu, olhou aquilo ali, montou um padrão, desenvolveu esse processo, agora eu não preciso mais de uma pessoa fora, porque isso vira uma rotina, vira um conceito que a gente precisa treinar as pessoas. Então, imagine o seguinte, a partir do momento que eu fiz, eu começo a treinar as outras pessoas, outros coaches, outros agilistas, RTE, STE, seja aquilo que a gente acha interessante. Então, veja, como que o coach vai aprender? Então, a gente tem esses 8 passos. Esses 8 passos precisam ser feitos da seguinte maneira. Eu identifico o problema, eu verifico esses problemas numa série de ferramentas que a gente vai mostrar daqui a pouco. Depois eu reúno esses dados, os dados efetivos dessa coleta, junto com dados da vila, da tribo, das squads, aos quais eu preciso ver. Eu vou dar aqui mais ou menos umas dicas de como fazer isso. Depois eu crio um diagnóstico, mas não um diagnóstico do próprio coach. Isso aqui é um diagnóstico que você já reuniu. Então, você cria a visão do que está acontecendo hoje na vila, e aí você cria uma outra solução, gera soluções. Lembra lá do RAPID? Recomendação. Então, a gente, em cima desse diagnóstico, faça as recomendações que precisa ser feito. Depois eu crio essa priorização, aquela transição do processo, mas criando KPIs de acompanhamento de implantação e resultado alcançado por meio dessas avaliações. Depois a gente tem a implementação em performance. Quando que eu vou implementar isso? Prazo, data, faço todo aquele conceito de realmente action plan, ou crio um board no Gira, ou qualquer outra ferramenta que a gente possa fazer. Crio o conceito de validação com as pessoas interessadas, monto o PDCA e a documentação no final. Esse geralmente é o caminho que, quando a gente vai rodar o cockpit, a gente faz. Vou mostrar para vocês um case realmente que aconteceu. A gente pegou os dados, obviamente a gente mudou algumas coisas, que são dados, né? Mas aconteceu mesmo, a gente já implantou isso em 3 ou 4 empresas, 3 ou 4 vilas, mas pode ser na sua tribo, na sua VS, não importa. É importante que a gente entenda que isso não é difícil, dá para implantar. Obviamente a gente automatizou, mas aqui você pode utilizar nesse formato lúdico dentro do seu conceito aí mais prático para você. Bem, então, problema. O que a gente faz com o problema? Bom, é simples. A gente vai fazer perguntas, selecionar as pessoas. Então, lembre-se, você já tem os problemas lá da matriz de maturidade. Então, parte você já tem. O que nós faríamos depois? Nós vamos identificar os problemas com as pessoas. Nós vamos para a Gemba. E aí a gente começa a falar com VSO, aí no caso PM, né? PO, pega algumas amostras. Geralmente a gente fala bastante na camada tático e estratégico, e na camada operacional a gente vai pegando amostras. E começa a levantar isso. Obviamente a gente faz registro de tudo, como vocês podem ver aqui. E a gente sai disso com algumas informações. Opa,
Que informações a gente geralmente sai lá do conceito? Isso aqui é feito automático, tá, pessoal? Então, esse conceito na pesquisa, ele traz uma série de informações que vem acontecendo hoje dentro da tribo, da squad, mostra quantas pessoas respondeu, traz o capacity, traz uma série de informações do time. Então, primeiro foco era levantar as informações e validar o problema. Porque muitas vezes vão dizer para você, o problema é esse. E às vezes, quando você vai fazer a causa raiz, não era aquele problema. Dito isso, peguei todas as informações, o assessment, então tudo certinho. A gente vai para o próximo passo, que seria reunir dados. Quando a gente fala em reunir dados, a gente fala em reunir uma série de informações pertinentes à vila, que isso vai passar por N indicadores. Não indico pegar muita coisa, porque muitas vezes você tem lá um painel, e normalmente o pessoal que vai na industrialização, eles têm, acho que, quase 100 indicadores. O que eu indico para você? Indicadores que estão de acordo com a meta da vila, ou do empreendimento, ou da tribo. Pegue aquele indicador e comece a avaliar a vila, a tribo, squad, VS, comece a avaliar isso. Aqui a gente dá algumas dicas, como, por exemplo, você pode usar um assessment convencional, que foi o que eu usei, usar o Problem Solver, o 5W2H, o A3, um diagrama de Chikawa, e note, foi o que eu fiz aqui, ó. Se vocês perceberem bem, não foi eu que fiz. Na realidade, através daquele assessment que nós temos, ele é já colocado automaticamente dentro desse suporte aqui, a gente fez um programinha para isso, e a gente consegue identificar o que geralmente aconteceu na maioria das vezes. Então, nós vemos que nas pessoas são atividades funcionais, provavelmente vocês devem conhecer isso daqui como responsabilidade, né, papéis e responsabilidades. Qual é geralmente o problema que causa nessa funcional dentro do contexto de trabalho, do modelo de trabalho? Pressa. A pressa gera imprudência e erros. Em cima disso, processo, padronização, ou a falta de padronização, né? O controle de qualidade, como que está subindo o código, como é que está sendo feito os testes, uma série de outros processos que a gente faz de checagem. Se for o business mesmo, se for áreas que efetivamente não é desenvolvimento, nós precisamos de um contexto de validação da informação. Porque se a gente subir qualquer informação ou uma informação errada, gera mais prejuízo do que benefício. E a ineficiência. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente já sabe uma série de coisas de ambiente, influência na comunicação, métodos, né? Qual é o framework diferente, fluxo de trabalho não é compreensível pelas pessoas, e planejamento. Então, só para vocês verem que aqui a gente usou um sistema. Então, conforme a gente vai colocando as perguntas, respondeu o assessment, a gente tem um sistema que já puxa essa base, transforma e coloca aqui os grandes fatores para esse diagrama de Chikawa, para a gente ter uma ideia. E aí, lembra quando eu falei para você que a gente teria que ter um playbook, um modelo operacional? É isso aqui, galera. Sem isso daqui, não dá para você trabalhar. Porque você não sabe como é que vai jogar o jogo. São regras de trabalho. Depois a gente começa a olhar a tribo. Começa a avaliar. Como é que você avalia a tribo? Um grande indicador de trabalho é o planejado e realizado. Por quê? Dá um foco para a gente ver onde que estão os desperdícios, ou onde está a ineficiência do nosso processo. Rapidamente, se vocês olharem aqui, ó, se eu tenho a RT, a Release Train, tá, pessoal? Então, se a gente tem aqui a Release Train, que é a RT4, desse período aqui, eu tenho planejado 39 features, que aí estamos falando de feature, e a gente fala aqui que dentro desse período entrou 27, foi removido 4 e entreguei apenas 1, veja como é que está a minha performance nessa VS ou nessa tribo, nessa vila. Então, por aqui, a gente já começa a opa, tem alguma coisa errada no nosso processo de trabalho, no nosso modelo operacional, pelo qual não estou atingindo os objetivos, a eficácia. E aí a gente consegue analisar todo o contexto. Isso daqui é automático, isso daqui é um sistema que nós criamos no Power BI, uma série de outros fatores que traz essas informações para a gente automático, tá bom? Mas, no primeira vez que eu fiz, foi manual, do jeito que vocês estão vendo aqui. Dito isso, nós temos lá o Power BI, que todo mundo conhece, que é o dashboard por vilas. N indicadores aqui, pessoal. E muitas vezes, peguem só os indicadores que estão alinhados dentro daquilo que você vai buscar.
Depois disso, nós tínhamos aqui uma visão geral de uma série de squads, o que foi feito, como foi feito. Aqui é usado a PF ainda, né? Mas tem outros lugares que não usa PF, Story Points ou qualquer outro sistema de métrica de produtividade. Aqui foi desenvolvido... Pontos de função? Pontos de função? Pontos de função, isso mesmo. Legal. E aqui é utilizado pontos de função de uma maneira diferente, naquele conceito que a gente usava antigamente, que envolve lá o meu projeto, eu tenho que valorizar todo o meu projeto de APF, depois eu vou por linguagem, por conhecimento, e aí a gente cria as diferenças. Aqui é direcionado à produtividade da própria história dentro da sprint e as features e histórias. Isso é muito legal. É um sistema que foi desenvolvido. Se vocês entrarem lá na a PFPUG, né? A PFPUG é o nome da entidade, já tem esse conceito lá em uma planilhazinha muito legal, vocês podem utilizar lá. E a gente começou a utilizar isso para avaliar a produtividade. Isso é muito legal, porque você começa também a avaliar alguns conceitos. Por exemplo, como que está o meu lead time, como que está o meu fluxo, como que está o processo de trabalho, do workflow, da feature dentro do nosso conceito de trabalho, como que está o cycle time, como que está a qualidade, como que está o meu retrabalho, como é que está o meu desperdício. Então, a gente começa a mapear tudo isso. Aqui não é manual, tá? Aqui foi, mas não é manual, ainda bem, não é mais manual. Mas a gente consegue avaliar todo esse conceito, mas um conceito que você precisa visualizar. E quando você vê isso, aí você tem o seu sistema gerencial, aqui nós usamos o ServiceNow, né, que hoje é Journey, e a gente começou a levantar todos esses conceitos, todas essas informações, então reunir dados, para a gente chegar a um absoluto. Está aqui, pessoal. Esse é o quadro do que nós estamos trabalhando hoje. Então, veja assim, aqui está falando de 2023, tá bom? Até novembro, que foi quando eu apresentei em Harvard, esse conceito. Então, o que a gente entendeu? Que 60% de toda a minha tribo aqui, no caso era uma vila, toda a vila aqui, 60% do tempo dela é em reunião administrativa ou de alinhamento. Então, imagina, toda minha vila aqui gastou 353 horas, aqui, ó. Eu gastei só de reuniões administrativas 60%. De desperdício direto, que são tudo aquilo pelo qual eu trabalho, que efetivamente não está direcionado ao meu objetivo, às minhas metas, lá do OKR, se você tem business plan, que seja o business plan, que seja qualquer outro conceito de medição e atingimento de meta ou objetivo. Aqui, no caso, tudo que você fizer fora desse objetivo é considerado desperdício. Lembra que eu te falei que a gente fala um pouco de orçamento financeiro? Sim, porque a empresa dispõe um orçamento para uma entrega específica. Quando eu deixo de fazer essa meta, esse roadmap de entregas que eu fiz no meu planejamento, eu começo a entender que aquilo é desperdício. Por quê? Porque ao invés de eu trabalhar naquilo que eu planejei, eu estou trabalhando em retrabalho, em bug, uma série de outros fatores. Agora, veja que coisa interessante. No trabalho efetivo, nós identificamos nessas pesquisas, nessas ferramentas que nós temos, que desenvolvemos, nós entendemos que 40% do trabalho efetivo a equipe fez, nesse contexto, 144 mil horas. Então, de 353 mil horas, colocado lá, disponível para as squads, disponível lá para a vila, para as VSs, apenas 144 mil horas foi direcionada exclusiva para desenvolvimento, para entrega de alguma coisa. Porque tem muito trabalho que efetivamente não é um desenvolvimento, são habilitadores, né? São trabalhos à parte, ou componentização, ou BI, né? Uma série de outras coisas que nós fazemos, mas tudo está relacionado a isso. E o mais importante que a gente começa a avaliar, pessoal, é isso, que o grande problema hoje da metodologia ágil, que a gente entende que a gente tem que sanar, é o idle, que é ociosidade. Pessoal, 8 mil horas numa vila, no ano de 2023, 8 mil horas de desperdício. As pessoas lançaram aqui por estarem paradas esperando o trabalho. Ou por autorização de acesso, ou por N fatores aqui. Então, veja, 8 mil horas.
Isso quer dizer que é quase 2 ou 3 projetos específicos de entrega de software. Quanto eu não perdi de dinheiro aqui? Então, veja, se a gente calcular aqui 37 mil horas vezes R$ 100, veja quanto que dá de dinheiro literalmente jogado fora. Com esta visão é que a gente começa a desenhar os próximos passos do cockpit, que é o diagnóstico. Até aqui a gente não fez nada mais do que recolher, colocar nos pontos certos e entender o que está acontecendo dentro da vila ou da tribo. Então, colocando dessa forma, a gente dividiu em 3 pontos: estratégico, tático e operacional. Obviamente, tem as ferramentas para fazer isso, tá, pessoal? Estão falando de TBM ou Octane, seja qual for, como é que diz, outras ferramentas que nós temos aí, né? Monday, tem um monte de ferramenta aí gerencial. Por isso que a gente distribui aqui por tópico, tá bom? Então, estratégico, tático, operacional. Então, baseado em tudo isso que a gente levantou, identificamos. Olha, não temos informações lá no portfólio Sync Review, que é do SAFE. Falta priorização, métricas. Os OKRs, pessoal, eu tinha uma equipe de OKR para cuidar do OKR e, infelizmente, o OKR, em vez de ajudar, estava atrapalhando. As pessoas perdiam o foco. As pessoas deixavam de usar e deixavam de utilizar. Então, isso aqui é um fato real. O ITBM, ou a ferramenta que vocês estão utilizando, mas aqui no meu caso, estava sem indicadores relevantes de governança. Qual é o meu roadmap? O que eu estou entregando? O que eu estou fazendo? Como eu estou entregando isso? Qual é a minha priorização? Estou usando o AWS JF de maneira correta? Estou usando as priorizações de maneira correta? Aqui a gente usa o AWS JF no Epic e na Feature. E depois, aí, no caso, se já estiver andando, um PBB ou um GUT ou RUT, de repente, nas histórias ali que a gente vai trabalhar. E depois a gente começa a pensar muito nisso daqui. Validação do valor e custo-benefício do projeto. Aqui, todas as vezes que a gente fala em projetos, ou em desenvolvimento ágil, uma melhoria, seja o que for, normalmente o pessoal pergunta: quanto que nós vamos trazer de retorno positivo para a empresa? O que acontece é que a gente desenvolve e não consegue fazer esse link de volta. E aqui, utilizando Big Data, entre outros, né, dados específicos, nós estamos conseguindo retornar isso e conseguir fazer. No caso aqui, eles não estavam fazendo, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham essa ponte de retorno. Porque, senão, fica uma coisa que... um case específico que aconteceu nesta vila, nessa tribo que eu fiz. Gastou-se quase 3 milhões em um projeto. Nesse projeto, estávamos pensando em conseguir, acho que mais ou menos em torno de 50, 60 milhões, pelo que colocaram no projeto. Só que quando a gente colocou em produção, apenas 2 pessoas que utilizaram aquele produto. O SM e o PO. Então, veja que a gente começar a colocar no estratégico a verificação de valor de uma demanda, de uma melhoria, é essencial para que o seu negócio consiga ter resultados significativos. Caso você não tenha isso, é muito preocupante. Porque, veja, nesse caso aqui, eu gastei 7 milhões à toa, porque ninguém usou aquele produto. Então, veja, nós dividimos também uma parte de financeiro. Será que eu tenho uma visão total do que está acontecendo financeiramente? Será que eu sei exatamente com que eu estou gastando e como eu estou gastando o dinheiro validado lá no planejamento? A orquestração desses contratos, do que está sendo feito dentro das squads, está realmente gerando valor? Qual é o ROI? Qual é o payback? Qual é o VPL que a gente tem que ter visão antes de começar um desenvolvimento? Estou fazendo uso das ferramentas lá do Inception, né? O Design Thinking, Design Sprint. Estou usando as ferramentas de Discovery para validar se aquele desenvolvimento faz sentido. Então, nós entendemos aqui, em alguns casos, não posso abrir todos para vocês, mas em alguns casos, nós entendemos que houve prejuízo ao invés de ganho para o negócio. E um ponto que geralmente está acontecendo em toda a metodologia ágil é o desperdício. Então, pessoal, é fatal. Quem tem essa visão aqui de Kaizen, de causa raiz, quando você aplica o
o cockpit aqui, isso várias pessoas já estão aplicando, a gente consegue ver o desperdício. E o que vem acontecendo na grande maioria das vezes é essa palavra aqui, ó, indiferença. Veja, a gente localiza onde estão os gargalos, onde estão os gaps, nós passamos isso para começa a fazer escalation, e o escalation não é eficiente. Por quê? Mostra-se indiferença. Porque ao invés deles entender que aqueles gaps melhorando, eu vou melhorar a minha performance, melhorar minhas entregas, eu entendo que eu vou expor a minha ineficiência como equipe. Isso é muito ruim. Vamos dizer que isso aqui é a miopia. Isso é muito complicado. Então, a gente com o cockpit consegue mostrar isso com dados e fatos, tá bom? Dito isso, o tático nada mais é do que a gente refinar estruturado, a cadência, PI planning sem objetivo, cadências importantes sendo desmarcadas ou desconsideradas como não valendo nada, muito falta de conceito do input, output, benefício, 30% do que eu planejo eu entrego, falta de conhecimento das equipes, fluxo ágil, híbrido, né? Conceito de DORA e DOD. Então, quando nós chegamos, avaliamos, isso aqui ainda não é a nossa parte, que é só colocando nas suas devidas caixinhas aquilo que a gente já pegou do time. Com isso, com essa visão, isso aqui é um exemplo, obviamente você vai pegar outros, dependendo de onde você vai rodar, outros conceitos, mas aqui no caso, nós começamos a gerar soluções. E quando a gente fala em gerar soluções, se o meu foco lá no início, nesse caso aqui, era o lead time, o que eu poderia fazer diante disso tudo que a gente puxou para trazer um benefício positivo? Então, nós dividimos exatamente em cada uma das frentes. Obviamente que vai ter indicadores depois, vou mostrar para vocês um pouco à frente. Mas aqui a gente consegue dizer o seguinte, olha, para cada uma desses pilares, eu tenho algumas atividades para serem feitas. E a gente identifica que é necessário fazer algumas mudanças. Essas mudanças impactam diretamente naquele objetivo que é o lead time. Então, lembre-se, toda vez que você vai para um problema, identificou, vai fazer todo o estudo, qual é o objetivo? Qual é a meta que você quer sair no final? Resolver que problema? Então, quando nós chegamos nesse contexto aqui, o nosso próximo passo é fazer a priorização. Lembra dos acordos? A gente leva para a deliberação, o conceito e normalmente, pessoal, aqui, geralmente, eu trabalhei muito com pessoas que perguntam até a bibliografia do que você está trazendo de solução. Então, eu aprendi que, e aqui a nossa equipe, quando a gente começou a rodar, é que toda vez que a gente vem trazer, a gente tem que dizer o seguinte, o que a gente quer fazer? Qual é a melhoria que a gente identificou quando a gente fizer isso? Olha, vamos mexer aqui. Qual é o prazo que a gente pretende fazer essa melhoria? Período de validação, se é que em algum momento eu vou ter que fazer, por exemplo, aderência ao modelo operacional. De quanto em quanto tempo eu vou verificar se está andando ou não? Lembra dos KPIs? É aqui que a gente começa a descrever esse conceito. Quem é o responsável por isso? Quem é o responsável por fazer e acompanhar? Qual é o ganho que eu vou ter em cada uma dessas mudanças? Se nós não apresentarmos isso daqui para um gestor, ele não vai entender o que você está dizendo, porque para ele o que importa é resultado. Qual é o resultado? Qual é o ganho? Então nós abordamos todos esses passos dentro de uma ferramenta, obviamente, aqui é bem lúdico, só para vocês entenderem o passo a passo que a gente foi fazendo. Diante disso, nós criamos todo esse conceito de solução, e aí a gente partiu para o próximo passo. Como é que a gente vai validar isso? De repente, criando alguns passos a passo do que vai acontecer, do que nós vamos fazer lá em cima nos projetos. Então, chegou um projeto novo, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Aqui a gente trabalha no conceito WSJF, estudos de viabilidade, design thinking, design sprint, ou um BC. Em alguns casos a gente sabe que trabalha com híbrido, aqui a gente trabalha híbrido, né? Parte dos projetos, 90% são ágeis, e tem 10% que não caracteriza como ágil. Mas aí tem alguns gates, algumas ideias que a gente precisa fazer para chegar nesses objetivos que a gente quer. Depois a gente tem um sistema padrão, né, que é o sistema que a gente tem de acompanhamento desses projetos, e aí chega nos indicadores. Como que a gente vai acompanhar esses indicadores? Como que a gente vai acompanhar essas entregas? Aí, gente, tem uma série de ferramentas que vocês podem fazer.
Aqui no nosso caso, nós utilizamos aí o Advanced Roadmap, junto com algumas informações Gira, dentro de Power BI, com algumas informações necessárias. Então, a gente tem ferramentas que buscam informações na base de dados do Gira, por exemplo, pode ser o Kitane, qualquer outro sistema. Também busca dentro da base de dados do Journey, junta todas essas informações e trazem as informações que a gente quer captar num one page. A ideia é que se faça sempre um one page. Por quê? A pessoa que vai olhar aquilo, não vai olhar tudo isso daqui, né? Isso aqui para nós é legal porque a gente consegue ver, a gente consegue analisar. Mas e para a pessoa que efetivamente precisa tomar decisão? Como é que a gente consegue ver? E aí a gente desenvolveu ali um one page, que é um sistema de portfólio onde a gente aborda todos os outros temas. Então, imagine que seja por vila, por VS, ou por próprio squad, por exemplo. Qual é a maturidade? Quais são os riscos apresentados no meu trem? Orçado e realizado. Como é que está andando o meu orçamento em relação à minha squad, à minha vila, à minha VS? Como é que está os débitos técnicos? Como é que está a produtividade? Como é que está os bugs? Quanto que está o desperdício? É muito raro a gente ver isso, pessoal. Transparente, como a gente está trazendo aqui. Como que está o desperdício hoje da VS, da Vila, da Squad? Qual que é a qualidade do código que eu subo em produção? Isso é refletido na qualidade que o cliente enxerga. Qual é a performance de fluxo? Quantos épicos e features eu tenho pela tribo, pela VS, pela Squad? Normalmente a gente trabalha com épico mais na questão de VS, né? E as features e histórias dentro das squads. Mas eu consigo visualizar todo esse conceito, inclusive o conceito de OKR. Quanto que a gente está concluindo, o que a gente está fazendo, qual é o percentual concluído entre o OKR estratégico e a tático. Então, a gente colocou no one page uma visão muito simples, que você bate o olho e você sabe se estamos caminhando na conclusão das atividades. Nós temos uma visão do orçado e realizado, que é o financeiro que nós estamos trabalhando, como que está a maturidade da squad, que normalmente quando isso aqui está muito baixo, reflete obviamente em todo outro conceito. Então essa visão de 3 pontos principais, obviamente quando você clica ele vai mostrar alguns gráficos, algumas coisas que é só uma foto, mas aí a gente pode trazer para vocês depois por escrito isso. Dito isso, depois da implementação e acompanhamento, nós validamos, como a gente disse, numa reunião de PDCA, numa reunião de diretiva, que a gente apresente essas melhorias que estamos aplicando e o que nós temos feito que está chegando nos objetivos propostos. Concluir isso, deu tudo certo, nós validamos aqui, né? Nós validamos aqui o conceito. E, por último, nós colocamos um sistema à prova de erros, um mistake proofing. Quando toda vez que a gente termina um projeto no cockpit, a gente faz um canvas, onde nós mostramos efetivamente todo o trabalho desenvolvido, qual é a proposta, é um canvas mesmo, quanto que teve de retorno, quanto a empresa gastou, quanto ela poupou, quanto ela teve de retorno, quanto de performance o time teve, quais as metas que a gente alcançou, a gente tem toda essa visão, e a gente cria esse sistema prova de erros no sistema Confluence ou qualquer outro repositório. Dito isso, pessoal, essa aqui é a nossa visão, é muito, não dá para a gente mostrar na prática, mas assim, a ideia é essa ferramenta, é trazer essa visão de que conceitos básicos você chega nos resultados. Não precisa coisas muito sofisticadas, coisas muito acima daquilo. Resultado disso, tá, pessoal? Os resultados das empresas ou das vilas e tribos que a gente aplicou. Nós diminuímos o lead time da vila em quase 60%. Nós conseguimos diminuir tudo aquilo que vocês viram ali de horas, de desperdício, nós conseguimos diminuir em quase 80% o desperdício. Conseguimos ter uma visão direcionada de portfólio, e é muito importante essa questão. Não adianta entrar quadrado, que vai sair quadrado lá no delivery, não vai adiantar. Então, a gente precisa de um trabalho muito bem feito, de identificação da melhoria, o que essa melhoria vai trazer, priorização, roadmap, sequência orientada a entregas com as pessoas,
verificação de tempo. Então, a gente entende que essa ferramenta ela trouxe um diferencial. Nós começamos em uma vila pequena, com poucas squads. Hoje já está sendo utilizado por quase 3 vilas dentro de um domínio e dentro de outro domínio sendo feito por mais algumas vilas. Então, a gente acredita que isso aqui vai ser exponencial, porque o retorno que ela traz é muito positivo. É isso, pessoal. Espero que tenha trazido aí uma visão clara de como é feito o trabalho e colocar aí à disposição para vocês, para a gente falar a respeito futuramente. Fábio, estou sem palavras. Acho que é um dos melhores cases que eu já vi até hoje, assim, muito bom mesmo. A minha cabeça foi aqui maturando diversas perguntas aqui, aí substituía por outra. Mas vamos lá. Primeira, aquela visão geral, aquela one page. Se puder compartilhar ela aí de Vou novo. colocar de novo aqui para a gente. Joga ela aí pra gente. Aquela ali é ganha-jogo total. Todo mundo aí vendo aí? Tranquilo? Sim, tranquilo. Vamos lá. É isso aqui, one page. Beleza. Aí, deixa eu dar zoom aqui para mim também. Peraí. Aí, nessa visão, eu consigo selecionar o domínio, no caso seria a tribo, né? A tribo ou release train, isso. Certo? Eu seleciono o squad e o value aqui a gente divide, por exemplo, aqui é um empreendimento que tem, quando a gente fala em domínio aqui, é muito mais aquela visão assim de produto. Vamos imaginar lá o conta corrente, ou cartões, cartões. Cartões está muito mais no value stream, mas vamos colocar aqui um domínio de adquirir e emprestar, vamos imaginar. Que aqui é realmente um domínio de adquirir e emprestar. Dentro dessa adquirir e emprestar, nós temos aqui algumas vilas, que seria a tribo. Então, vamos imaginar lá, vou ter uma tribo de consignado lá, que é um específico dentro desse adquirir e emprestar. Aí você clica e coloca lá uma tribo específica. Dentro dessa tribo tem as VS. Quais são os value streams dentro dessas vilas? A gente consegue ter essa visão do domínio como um todo, como empreendimento. Depois eu consigo ter como tribo, e depois eu consigo ver por cada um da jornada de usuário, se eu consigo ver tudo isso. Cara, parabéns. Me diz algumas coisas aqui. Vamos lá, por calma, por partes. Essa one page, em qual momento que vocês examinam ela? Seria em syncs, PDCA executivo? Conta aí pra gente. Normalmente, a gente tem algumas reuniões que você pode usar para várias reuniões. E aí eu vou te dizer quais. SOS. Por quê? Você tem a visão das features, quando você clica aqui, ele vai para uma outra tela, vai abrir uma outra tela, que aparece features e histórias. Então, quando você vai para SOS, você consegue ver as suas features e histórias como se fosse um Advanced Roadmap, como você vê lá no Gira. Então, você consegue visualizar o percentual de conclusão de cada uma das atividades, e você consegue dizer o seguinte: quando eu crio lá dentro um risco, um bug, alguma coisa, ele já traz direto na tela. Porque de 15 em 15 minutos ele atualiza pelo Gira. E aí eu consigo visualizar isso na SOS, que eu posso utilizar lá. Como que está indo o meu trem? Quais são os impedimentos que eu estou tendo? Quais são os riscos que eu estou tendo? Qual é a entrega que eu estou tendo? Como é a minha performance de equipe por cada uma das features, ou por cada época que a gente está trabalhando? Isso eu consigo ver porque eu vou colocar aqui a VS. Dentro da VS vai aparecer os números da VS, mas quando você clica para descobrir cada uma das squads, você também consegue. Aqui a gente colocou um campinho também de squad, tá bom? É uma coisa nova que nós fizemos. Tá bom. Então você consegue. Então, quando eu clico ali nos 20... Então, consigo fazer na SOS, que já é escalado, entre o Scrum ali do dia a dia, e um escalado, a primeira escala, que é o tático, eu consigo fazer isso na SOS, na POSync. Por quê? Vou começar a analisar meus épicos, que abrem uma outra tela de épicos, com WSJF, conclusão de cada épico, percentual de conclusão, OKR, que é mais ou menos essa visão aqui, mais direcionada para o épico, onde ele está linkado, e a gente consegue visualizar isso. Quando a gente fala de mais adiante que um ArtSync, eu já consigo trazer outras coisas que eu posso melhorar, ou um PDCA, por exemplo.
Pessoal, estamos com um desperdício muito grande no AVS tal. Precisamos enxugar. Onde que está realmente o gargalo do desperdício? Qual é a squad? É a squad. O que está acontecendo? Às vezes é ambiente, às vezes é uma série de problemas que está acontecendo dentro da squad. Não necessariamente eu não estou parado sem fazer nada. Às vezes é um problema específico, eu consigo visualizar isso também. A Art Sync dá para ser feito. A Portfolio Review também. Quando você abre, você tem uma visão de completude. Quando você olha isso daqui, você consegue visualizar daquilo que eu planejei, se eu estou conseguindo entregar. Quando você coloca a VS, ou Value Stream, ele vai aparecer os apps. Mas quais são esses apps? Você clica e ele abre a tela do app. E nós também conseguimos fazer em todos os PDCAs, porque a gente tem a visão do que está acontecendo tecnicamente dentro da vila, dentro do domínio e dentro do CS. É tudo cumulativo, né? Vai subindo em escala até chegar no domínio. E a gente também consegue fazer defatoração até chegar no ponto mínimo, até as squads. E a gente consegue ter uma visão dos riscos e uma série de outros fatores aqui. Então, todas as reuniões a gente consegue acessar. Por quê? Porque eu tenho informações pertinentes para tomadas de decisão. Cara, tá muito ruim o código lá, tem que fazer alguma coisa, tem que ver o que está acontecendo. Será que o pessoal, o desenvolvedor, efetivamente, ele está fazendo code review? Será que ele está fazendo algum... Está subindo lá no SonarQube, lá, com qualidade de 80%? Então, são perguntas que a gente faz, desenvolve aqui, começa a ir lá na Gemba, analisar e chegar na solução. Portfólio dá? Sim, porque aqui eu tenho a parte orçado e realizado, e aqui eu tenho a parte feita. Quando a gente clica no orçado e realizado, ele explode por épico e feature. Então, eu consigo visualizar tudo isso no portfólio 5, por exemplo. Portfólio review dá para fazer? Sim, porque eu tenho a visão de todos os épicos e features entregues. Na Strategic Review dá para a gente fazer? Sim, porque eu tenho o conceito de épicos e features, os problemas que geralmente eu estou tendo dentro da AVS ou domínio, tenho um conceito de qualidade orçado e realizado, e principalmente as metas e objetivos. Então, a gente tem essa visão generalizada. Dá para você usar em todos esses processos. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta ali. Ali no orçado realizado, tem alguma coisa do ROI ali ou não? Você consegue enxergar alguma visão sobre o retorno? Aqui eu não consigo porque é uma foto, né? Eu não trouxe para vocês. Uhum. Mas depois eu me comprometo aqui a trazer um descritivo, tipo um bookzinho para quem quiser utilizar aqui esse conceito do cockpit, traz essa visão aqui. Dentro do orçado e realizado, quando você clica, ele não só mostra a completude do que você está investindo em cada app, em cada feature, mas ele também te mostra todos os indicadores financeiros de cada um deles. Quanto é de ROI, quanto é de payback, o que se espera ganhar, qual o retorno sobre isso. Então, quando a gente fala o ROI, é o retorno sobre investimento, mas qual o retorno depois que eu estou aplicando, porque muitas vezes você tem um MVP, você sobe, você já começa a ter um retorno. Mas como que está sendo esse retorno? Está sendo em cima daquilo que nós, como planejadores, como negócio, nós planejamos isso? Está realmente trazendo esse retorno que a gente planejou? Então, essa visão é o diferencial do que a gente está trazendo nessa homepage. Porque a partir daqui a gente consegue tirar qualquer conclusão, qualquer dúvida e mesmo tomadas de decisão. Principalmente financeira e priorização. Principalmente financeira, porque eu, executivo, né, da área que está puxando um determinado projeto, vejo ali que tem um projeto vizinho, que tem uma projeção de ROI muito maior do que o meu, ou do que de 3 outros, cara, eu vou bater na porta daquele que tem uma projeção maior e, com certeza, eu priorizaria ou faria com que aquele projeto ganhasse destaque, né? E outros que tivessem um ROI menor, né, já poderia fazer algumas perguntas do tipo, será que faz sentido continuar? Será que o que eu preciso fazer para melhorar e para que ele tenha um retorno maior? Então dá para surgir diversos insights, né? Muito bacana mesmo, bem legal. E agora, né, Tchê, que a gente está vivendo numa situação de mercado, e sem contexto político, pelo amor de Deus, é mais o mercado mesmo, é que as pessoas estão cada vez mais se esforçando por eficiência. Tem um conceito aí de alguns bancos que, quando aplicam a metodologia como deveria,
alcançou grandes números, grandes resultados. Foi baseado nisso que foi esse case que eu levei tanto para fora, que está sendo usado hoje, esse mesmo conceito aqui está sendo usado na Irlanda, na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. Todos eles já estão começando a utilizar e tendo um retorno significativo. Porque é uma coisa muito simples de se fazer, você não vai gastar muito dinheiro, não vai precisar montar um squad para fazer isso. É uma coisa que qualquer um pode trabalhar, qualquer pessoa que trabalha com Power BI, dá para trabalhar com isso daqui, baseando obviamente você precisa de acesso à base de dados, das ferramentas para ter essas informações. Aqui também tem um link, ó, quando a gente fala em maturidade ágil, é uma série de coisas que acontecem por trás dele, que faz todo um cálculo, faz toda uma validação de informações de squad, e não adianta a squad dizer que eu sou engenheiro da NASA, não adianta, porque a gente calcula por uma série de fatores que acontecem dentro da squad, que está aqui, ó, bugs, quantidade de bugs, workflow, uma série de informações que gera automaticamente a maturidade ágil. Então, a gente tem uma visão completa de toda a tribo e domínio. Então, a gente consegue tirar grandes resultados positivos aqui. Ô, Fábio, e para a galera que estiver interessada em usar, como é que faz? Então, em primeiro momento, aí eu vou me comprometer aqui, acho que na semana que vem eu já consigo fazer isso. Eu coloco aqui para vocês, aí vocês junto aqui na Agile Hub aqui, vocês podem disponibilizar no repositório de vocês, é um book, e não vai cobrar nada por isso, porque o que a gente quer é que as pessoas alcancem os mesmos objetivos, os mesmos resultados com essa visão muito simples, mas extremamente eficiente. A gente disponibiliza para vocês, você disponibiliza para todo mundo. Cara, maravilhoso. E aí, por exemplo, eu consigo cadastrar as minhas tribos, as minhas comunidades, os meus squads. É que eu acredito que acho que é uma ferramenta corporativa, né? Ou não? Ou ela é comercial? Eu acho que é a primeira pergunta. Isso, vamos. Ela é corporativa ou ela é comercial? Eu vou colocar aqui para você que é corporativo, porque na realidade a gente desenvolveu exclusivamente para a empresa a qual estou hoje. Mas como montar isso, vai estar tudo descritivo nisso. Qualquer pessoa que conhece Power BI, ou que quiser fazer, não tem o Power BI, não sei fazer, sabe fazer macro no Excel, dá para utilizar também, porque o conceito é o mesmo. Sim, é isso aí. Muito bom. Joga aí pra gente, que nós compartilhamos no Agile Samurais, jogamos aqui no Universo Ágil também. Mesmo sem compartilhar, só de olhar o One Page com esses números, né, com a tomada de decisão que podem emergir deles, né, e usar isso em reuniões estratégicas, SYNC, PDCA, SOS, PDCA executivo, né, então faz com que a gente tenha tomada de decisão rápida, né, sem aquela pressa que muitas das vezes atrapalha, mas a agilidade na veia aqui. Então, só de olhar isso e o conceito, mais o conceito dos 3Es, mais tudo que você falou para a gente, por si, já dá diversos insights, né? Insight para a pessoa ir lá, tentar fazer algo igual, parecido, replicar, né, aquilo que fizer sentido, adicionar outras informações orientadas ao seu ramo, de repente, porque aqui a gente não está falando agora, Fábio, só de desenvolvimento de software, porque eu posso ter esse conceito para outro tipo de mercado. Você já pensou nisso? Criar algo abstrato, onde seja possível fazer uma configuração do cockpit. Imagina isso daí. Eu configuro o cockpit, eu configuro os parâmetros dessa one page orientado ao negócio. Olha que interessante. E ainda posso colocar IA nisso daí, nessa brincadeira toda. Aqui, então, acho que não temos limites. Né? Aqui dá para a gente criar muitas coisas. Por exemplo, as 7 dimensões do produto, ciclo de vida do produto, criar, por exemplo, um estudo dentro do que a gente tem de épicos ali no nosso backlog, estudar esses épicos, se a gente não consegue validar, transportar ele para, de repente, um design thinking para a gente estudar o produto. Então, dá para a gente fazer muitas coisas mesmo. Obviamente, estou à disposição. Quem quiser conhecer um pouco mais aí, a gente está à disposição. Depois eu mando lá um link para o pessoal que quiser conversar com a gente, aí não tem problema.
E aí, na semana que vem, talvez na próxima que você estiver apresentando, traga aí esse conceito um pouquinho no descritivo, como se fosse um bookzinho, explicando como é que a gente faz, como é que a gente busca, como é que a gente monta. Isso é muito importante. E aí a pessoa, aí o céu é o limite. E é isso que a gente quer. A gente quer Sério? provocar. A gente quer provocar mudança. Cara, sem palavras, ganhei a noite. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Né? Vamos finalizar, né, Liana? E o Fábio precisa descansar, eu preciso descansar. Vamos indo, né? Muito obrigado. Vamos lá. Muito Muito bom. obrigado. E tá Agradeço aí gravado a aqui para a oportunidade. posteridade. Cara, sem palavras. Muito bom. É isso, gente. Obrigado. Eu que fico quietinha hoje, fiquei mais quietinha ainda, porque eu estou sem palavras. Né? Foi uma aula mesmo. Foi. Tamo junto mesmo. Obrigada, Bom, Fábio. Precisar, Obrigada, estamos aí. Diego. Vamos para cima. Então, vamos desenvolver a agilidade. parabéns. Eu já passei aqui para várias pessoas para poder assistir, porque Certeza, certeza. Valeu, gente. que incrível. Parabéns para vocês aí Valeu. Muito pelo obrigada, evento. gente. Parabéns. Tamo junto. Precisar, tamo aí. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu, gente. Abração. Boa noite Valeu. a todos. Boa quarta. Boa quarta.